Quando eu comecei a atender pacientes com hidradenites supurativa, eu imaginava que fosse encontrar doença de pele. Hoje, depois de 9 anos acompanhando pessoas com hidradenite, eu posso dizer com segurança: eu nunca tratei apenas uma doença de pele. Ao longo dessa caminhada, depois de mais de 1.000 pacientes que passaram pelo meu consultório, todos eles me ensinaram alguma coisa. E hoje eu quero compartilhar com você 7 aprendizados que eu tive acompanhando pacientes com hidradenitis supurativa ao longo desses 9 anos. Se você ainda não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional e atendo pacientes com hidradenitis supurativa. Meu trabalho é ajudar pessoas a entenderem melhor a doença e construírem estratégias para viver com mais qualidade de vida. E bora lá. Eu acho que o meu primeiro aprendizado é que a hidradeniite ela machuca muito além da pele. Antes de trabalhar exclusivamente com hidradeniite, eu imaginava que o sofrimento fosse apenas físico. E hoje eu sei que ele é para muito além. É um sofrimento emocional, né? Vergonha. Tem muitos pacientes que não usam determinadas roupas ou. Nossa, eu lembro de um caso de uma paciente muito novinha, ela devia ter uns 17, 18 anos. Foi bem lá no início, quando eu comecei a atender paciente com hidradeniite. E conversando com ela, ela falou pra mim: eu não consigo namorar, eu não consigo manter um relacionamento, porque chega um momento que eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo do meu namorado olhar para as minhas lesões e sentir nojo, enfim. Então, ela começava a namorar e não conseguia manter o relacionamento, né? Por vergonha do próprio corpo, vergonha do que tinha, enfim. Eu lembro que foi um caso que, bem no início de tudo, né, que me marcou muito. Isolamento, a vergonha acaba levando ao isolamento, né? Então, muitos pacientes deixam de fazer coisas ou por vergonha das lesões, né? Ah, não vou à praia porque tenho lesão na virilha, na axila, inframamária e vai aparecer, enfim. Isolamento porque eu não tô me sentindo bem, não vou conseguir essa festa, não tô me sentindo bem, não vou na casa da minha família, eu prefiro ficar deitada, não tô me sentindo. Enfim, medo da progressão dessa doença, né? O que vai ser de mim daqui a algum tempo, o que vai acontecer comigo, vai progredir, não vai progredir. Se eu tomar um remédio XYZ, o que que vai acontecer? Então, eu vejo muitos medos também nos pacientes. Autoestima, né? Que eu acho que é, vem em consequência de tudo que a gente acabou de falar aqui, né? A culpa. Eu vejo que muitas pessoas ainda sentem culpa de estar passando pelo que está passando, culpa por perder o emprego, culpa pelo relacionamento não ter ido à frente por conta da doença, né? Então, muitos pacientes chegam ao meu consultório pedindo ajuda por conta da pele, mas carregando uma dor que é invisível. É uma dor que ninguém consegue ver porque ela vai para muito além da pele. O meu segundo aprendizado é que cada paciente é único. É, E eu acho que o maior erro aqui é sempre procurar uma receita pronta, né? Como se tratar a hidradeniite fosse receita de bolo. É só fazer desse jeito, nessas quantidades, e o resultado vai ser igual, né? O que funciona para um pode não funcionar para outro, e ter um tratamento individualizado, um olhar para você. Então, isso faz muita diferença no tratamento dos pacientes. Vejo alguns pacientes chegando com tratamentos não muito bem direcionados, e quando a gente organiza novamente isso, né? Quando eu falo organiza, não eu sozinha como nutricionista, mas os médicos também.
em parceria, que eu inclusive acredito muito nesse trabalho multidisciplinar, né? Sempre que eu preciso falar com o médico dos pacientes, eu me coloco à disposição para que eles venham falar comigo e eu também vou em busca de falar com eles para poder encaixar o tratamento de uma maneira que seja benéfico para o paciente, né? Então, eu acho que esse é o segundo aprendizado, a individualidade de cada pessoa, de cada organismo, de cada resposta, né? O terceiro aprendizado é pequenas mudanças sustentadas vencem grandes mudanças temporárias, né? Não adianta muitas vezes querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sustentar isso é mais difícil do que ir mudando aos pouquinhos e conseguir fazer isso por um longo período. Se a gente partir do princípio que a hidradenite é uma doença crônica inflamatória e não tem cura, então, uma mudança sustentável, ela é muito mais efetiva, traz muito mais resultado do que você conseguir fazer uma coisa muito radical num intervalo muito curto de tempo, porque isso não vai dar resultado, né? E eu já vi muita gente desistindo, né? Porque aí você vai do 0 pro 80 e não sustenta o 80. Então é mais fácil ir do 0 pro 1, do 1 pro 2 e assim vai. E aí essas mudanças aos pouquinhos, elas começam a fazer parte da sua rotina. E você, quando chega lá no 80, você consegue sustentar isso de fato, porque é uma mudança para a vida, né? Então, pequenos ajustes muitas vezes conseguem ser sustentados a longo prazo. Eu acho que isso é um aprendizado que eu vi na prática que eu gostaria de falar com vocês. Número 4 é alimentação importa. Por favor, gente, alimentação importa. Escuto muita coisa nessa internet. Não, tem nada a ver. Gente, a pessoa tá se entupindo de pizza, cachorro quente, hambúrguer. Não come uma folha de alface. O corpo não tem nem como reagir a isso. É muita inflamação, gente. Ela pode não fazer tudo sozinha, porque a hidradenite é uma doença multifatorial. Então a gente vai ter que pensar em tudo: em sono, estresse, atividade física, exames, tratamento médico, mas a alimentação ela precisa estar fazendo parte desse combo disso tudo, porque ela sim é um pilar que faz muita diferença no tratamento com o paciente de hidradenite. Recebo pacientes diariamente para atendimento tomando imunobiológico, ciclos e mais ciclos de antibiótico, e sem a resposta que poderia ter, e quando entram com a alimentação e mantêm tudo que está sendo feito, eles vão muito rapidamente para a remissão. Então, a alimentação conta sim e ela é muito importante para você, tá bom? Não deixem de comer direitinho. Aprendizado número 5: informação correta diminui seu medo. Percebi que pacientes com hidradenite sem informação costumam patinar muito nas respostas do corpo, né? Quando o paciente tem ideia, noção do que está acontecendo, da informação do que, por quê, para quê, para onde vai a doença, o porquê está sendo feito esse tratamento medicamentoso, o porquê a gente fez essa mudança na alimentação. Então, quando ele tem informação, ele se sente mais seguro e seguro, inclusive, para botar em prática. Tanto o que o médico pediu, quanto o que a nutricionista pediu, e assim realmente ter resultados mais significativos. Então, eu acho que é unânime, né? A informação de fato diminui o medo, dá mais segurança e é extremamente necessária. Meu sexto aprendizado é a constância vale mais do que a perfeição. Como a gente estava falando ainda há pouco, é, é é melhor fazer e errar do que ficar assim, ah, não, só vou fazer como tudo estiver conspirando ao meu favor. Não, esse momento não é o meu momento. Ah, mas é porque eu tenho uma viagem. Ah, mas porque o meu trabalho. Ah, porque eu trabalho, estudo, tomo conta do meu filho. Esse não é o meu momento. Então a gente fica buscando o momento perfeito e o momento perfeito é agora, mesmo com as imperfeições do seu dia. Então não precisa estar na perfeição do momento, porque ela não existe para começar fazendo. Então, é mais fácil fazer o que é possível nesse momento para você, mesmo que
de 10 coisas. Hoje você só pode fazer 3. Então você vai fazer as 3 com constância e consistência. E depois a gente resolve as outras 7. Né? Então vale muito mais a pena dar um passo. Se eu consigo, só consigo dar um, só vou dar um, mas eu vou dar esse um todos os dias, do que ficar esperando o dia que eu vou conseguir dar os 10 primeiros passos. Então, a constância vale mais do que a perfeição. E o aprendizado número 7: sempre existe algo que a gente consegue fazer, né? A gente não consegue controlar tudo na nossa vida, e tá longe de ser uma verdade, independente, inclusive, da hidradinite ou não. Mas ao longo desses anos eu aprendi que quase sempre tem alguma estratégia diferente que você ainda não fez, ou não fez da maneira que deveria ter feito, que vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, sempre existe alguma coisa a mais do que você está fazendo que pode ser feita, que vai surtir um resultado significativo. Inclusive, muitas vezes é algo pequenininho que você fala assim: isso não vai fazer diferença. E faz diferença. Então sempre existe algo para fazer que você ainda não fez que vai te ajudar no resultado. E a mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo é: se você está assistindo esse vídeo, você está no meio de uma crise e talvez esteja cansado de já ter tentado tantas coisas, né? Eu queria que você soubesse que você não está sozinho e que sua história não precisa terminar onde ela está hoje. Foi isso que, após quase 1.000 pacientes, mais de 1.000 pacientes atendidos, eu consegui aprender. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho aqui quais desses aprendizados faz sentido para você, se todos fazem, o que faz sentido, e conta um pouco da sua história. Eu vou ler os comentários e eu gostaria de conhecer um pouquinho mais você. Se você ainda não me segue, não esquece de seguir o canal, curtir, compartilhar. Assim, mais pessoas ficam sabendo dessa mensagem, mais pessoas conhecem o canal e têm a oportunidade de encontrar o tratamento correto. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.